Olá, eu me chamo Renata Pelizon, eu sou secretária de financiamento da adjunta da Ancine. Ancine é a Agência Nacional de Cinema do Brasil. Olha, do mesmo jeito em que um filme é uma coisa que se faz com muita gente, não é um produto feito por um só, eu entendo que a cooperação entre os países é muito importante por causa disso, porque cada país consegue conversar com o outro, fazer uma troca de experiências, saber o que deu certo em um país, o que não deu certo em tanto do outro. Então, essa troca eu acho fundamental para poder incentivar o cinema nacional de, assim, cada um deles. Isso os produtores que podem realmente falar um pouco melhor do que a gente. No Brasil, por exemplo, a gente percebe vários filmes de sucesso e tem o logo do Ibermédia e da CASSE, então os brasileiros já veem essa estrutura toda, tanto a CASSE quanto o Ibermédia, um apoio fundamental que eles têm, é um apoio complementar a mais que eles têm, além do que o Estado brasileiro consegue doar para eles, consegue financiar, eles sempre veem essa outra porta como uma porta de entrada muitíssimo importante. A coprodução é uma coisa necessária, eu diria, né? Primeiro, os produtores, quando estão em contato, conseguem conversar com outros produtores. É como quando a gente está indo viajar e conhecer um lugar novo. É o contato com uma nova língua, a cultura diferente, ao mesmo tempo também que tem o contraste. Eu acho que tem esse reconhecimento de todos os pontos em comum que existem entre nós. A gente tem que lembrar que todos que estamos aqui, a maioria vem de um mesmo passado histórico, e esse passado histórico nos une como povos mesmo e nações. Então, eu acho que é importante para isso, para cada um contar a sua própria história, mas poder também identificar quais são os elos em comum que a gente tem com os outros. Importantíssimo, né? Porque cada um de nós, eu acho que nas nossas aulas de história, na nossa escola, a gente aprende só sobre nós mesmos, mas o brasileiro não sabe exatamente qual foi a história que os dominicanos tiveram, qual foi a história que os paraguaios viveram, qual foi a história que os argentinos viveram. Então, se você conseguir fazer isso, um filme de coprodução, é uma chance que cada um de nós temos realmente de conhecer o outro, o país que está ao lado do nosso. São muitos desafios, né, que a gente tem para o futuro, né? Primeiro, acho que é um desafio comum que todos os países têm agora, de fazer o público voltar às salas de cinema. Esse é um desafio que a gente está pensando junto e construindo. Desde que teve o Covid, a gente sabe, temos os números que dizem que o público do cinema nunca foi tão ainda grande quanto faz. Existe já um movimento de retomada, mas isso não está ainda inteiro. Então, acho que é o desafio de reconhecimento mesmo de um filme como um produto cultural, importantíssimo, em que cada povo consegue se ver na tela. Isso é uma coisa que acho que todo mundo gosta. Cultura é vida, cultura é história, cultura é a nação, cultura é o que mais nos representa, é o que mais nos eleva. Então, acho que um desafio muito grande que a CASSE e o próprio Ibermédia têm é isso, continuar fomentando as produções cinematográficas e, quem sabe, fazer essa retomada de que o público vá nos cinemas para ver os filmes. Agradecer demais Mariana Vargas, diretora-geral daqui do DG Cine, República Dominicana. É uma profissional competente, discreta, muito gentil, mas a gente vê que nos mínimos atos, primeiro essa organização desse evento está sendo espetacular. Eu acho que a equipe toda nunca se viu com uma estrutura tão incrível e fantástica à disposição. E os dominicanos estão muito bem servidos com uma pessoa desse tipo, desse quilate à frente aqui desse órgão. Então, assim, agradecimento total a Mariana.